mais lindo. Yeshua, mas adore a Ele. Adore a Ele. Mas a igreja será arrebatada num piscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem. Aleluia. Oh, glória. Há um ambiente profético na casa. Enquanto você está adorando, Ele está abrindo portas. Enquanto você está adorando, Ele está curando. Enquanto você está adorando, a resposta de Deus está chegando na sua vida. Glorifica Ele com as tuas palmas. Aleluia. Tomai os vossos assentos nessa mesma atmosfera. A atmosfera é de milagre. A atmosfera é de resposta. O ambiente é profético. A palavra liberada vai acontecer. Se não aconteceu em 2022, Deus preparou o cenário para fazer em 2023, mas vai acontecer. Aleluia. Queridos, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Desde já quero tecer os meus agradecimentos ao apóstolo Jesus, a sua esposa, a bispa Miriam, a comitiva que está comigo, o diácono Renato, diaconisa Maria, a sua filhota, e a mulher mais linda que os meus olhos já contemplaram. 17 anos junto, já vencemos muitas barreiras, tivemos altos e baixos, mas eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, tenho certeza e convicção que Deus tem algo reservado para nós. Este ajuntamento, antes de acontecer, já estava no kairós de Deus. Deus preparou esse cenário para abençoar a tua vida. Não é o ambiente que vai impedir a tua bênção. Não são as barreiras que vai impedir o teu milagre, muito menos a circunstância. O nosso Deus não precisa de Lula no poder ou Bolsonaro. Nosso Deus não precisa da economia, Ele não precisa de nada favorável, porque a mão dEle é o favor sobre a nossa vida. Olha para a pessoa que está do teu lado, mas com voz de profeta, senão eu vou deixar o microfone e vou embora. O que Deus prometeu vai acontecer. Aleluia. Pergunta para ela: você entrou o ano duvidando? Descansa o seu coração, porque vai acontecer. Eu estou sentindo algo forte de Deus aqui, apóstolo. Glória. Estou igual o apóstolo lá em Três Lagoas, estou arrepiado aqui. Aleluia. A minha carne está tremendo sobre os meus ossos. Aleluia. Faz 5 anos que nós estivemos aqui, a igreja continua linda, adornada, maravilhosa. A atmosfera espiritual está propícia para o milagre. Porque eu tenho convicção que você saiu da tua casa para adorar o Rei dos Reis.
Queridos, sem perca de tempo, abramos nossas Bíblias no primeiro evangelho sinótico. Vou falar um pouco difícil, que o apóstolo, ele é mais ou menos dessa vertente aí, você entendeu? Abra a tua Bíblia no evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 22. Mas tenho certeza que sinótico você também sabia. Aleluia. Louvado seja Deus. Está com um abraço do meu pastor Paulo, de toda a igreja Brasa Viva, ao apóstolo, à bispa e toda a família Sinais e Maravilha de Deus. Aleluia. Capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, e o versículo de número 22. O meu retorno continua assim, vou pagar uma coca com gelo e limão para esse profeta. E de madrugada ainda vou continuar orando pela vida dele. Oh, aleluia. Eu só grito um pouquinho só, tá? Se ficar muito alto o berreiro, você dá uma diminuída no microfone. Aleluia. Tem um ditado aí, quem não chora não mama, então eu berro para receber o milagre. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Acompanhe comigo, por favor. São os olhos a lâmpada do corpo. Algumas traduções diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, ó perigo, que grandes trevas serão. Amém? Há um cenário aqui nesse versículo que nos chama a atenção, que nos leva a pensar que está relacionado à sua perspectiva, ao seu prisma, à sua ótica, pastor, não estou entendendo ainda, a sua forma de olhar. Às vezes você olha um cenário e você fala, não vai dar nada certo, porque você olhou, logo você imaginou, e nem sempre a sua imaginação é a verdade ou é o que vai acontecer, porque Provérbios 16 diz que o coração do homem faz plano, o coração da mulher tem planos. Eu fiz planos para 2022, você também fez. Alguns planos não se concretizaram, porque não estava no kairós de Deus, estava no meu cronos, no meu tempo, na minha vontade. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol da terra. Quem sabe este mês de janeiro ou este ano de 2023 é o que o Senhor preparou para cumprir a promessa que você traz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua família. Mas isso é só para quem crê. Agora, se você está olhando, falando, o 22 não subiu ao poder, eu acho que não vai dar nada certo. Você está confiando no homem. Eu tenho convicção que Deus permitiu isso acontecer, porque muitos cristãos estavam confiando no homem. Passamos por diversas igrejas pregando a palavra e parece que os servos de Deus tomou um balde de água fria quando não aconteceu o propósito no qual muitos oraram, dobraram o seu joelho. A nossa igreja ficou quase 30 dias orando, depois das 10. Mas a Bíblia nos diz que tudo que pedirdes em oração, crendo, igreja de palavra, conhece. Eu tive fé. Mas por que não aconteceu? Há uma incógnita, há um contraste. Eu orei com fé, eu criei de verdade, não. Mas era a vontade de Deus? Porque o que prevalece é a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem 3 níveis para a sua vida. E é só níveis poderosos. Romanos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então descansa o teu coração
porque nada fugiu do controle do Senhor. Ele está com o controle, com a chave nas suas mãos. Aleluia! Lemancho canefai a sébia. Aleluia. Turamando que mandara xandarava subinagai. Eu estou edificando aqui que tem palavra profética para ser liberada. Tem bênção sendo destravada no céu. O céu está se manifestando. O céu está aberto. Calavash, xerinagai, elemanto, ina calavash, subina calavash. Meu Deus do céu. Que presença gloriosa. Essa presença dele está aqui. Eu estou descansando. Porque esse janeiro é janeiro de surpresas. Há uma palavra-chave, nós vamos prosseguir. Nós vamos avançar. Nós vamos conquistar em Cristo. Porque nós somos mais do que vencedores. Quem acredita, levanta a mão aí e glorifica Ele. Aleluia. Se alguém tiver com o braço enferrujado, eu vou orar para Deus descer um desengripante do céu. Aquele que você passa em fechadura, sabe quando está abrindo e tem aquelas carriolas que Jeová trabalha em todas as áreas, não fica tranquilo. Ele está com os olhos sobre a minha e a sua vida. O Salmo 1, 101, Salmo 101, Salmos são poemas. São 150 poemas, os poemas 101, o cântico 101 e o verso, porque não são versículos, são versos. O verso 6 diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Os olhos do Senhor não estão sobre qualquer coisa ou qualquer pessoa, é sobre os fiéis. E eu estou pregando para uma igreja aqui que está fiel diante do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, oh glória. O que eu entendo com esta palavra, que não é como eu vejo, mas como o Senhor vê. Com base nesse texto, nós iremos para o texto que está lá no livro de 2 Reis. E no capítulo 6, a partir do versículo 17 em diante, nós veremos um cenário. Cenário este em que o rei da Síria fazia guerra contra Israel constantemente. Constantemente o rei da Síria queria emboscar os filhos de Deus. Queria acabar com a promessa, queria acabar com os projetos, queria acabar com a história dos filhos de Deus. E todas as vezes que o rei da Síria chamava alguns dos seus súditos e dizia: vamos armar uma armadilha, vamos armar uma tocaia e vamos pegar de surpresa os filhos de Israel, vamos pegar o rei. Mas a Bíblia diz que em Israel havia um profeta por nome Eliseu. E quando ele estava no quarto, quem sabe, se preparando para dormir, o Senhor abria os olhos espirituais de Eliseu e ele contemplava toda a artimanha do inimigo. E a Bíblia diz que Deus não deixa nada permitir com um servo e uma serva dele, não acontece nada sem ele permitir ou antes que ele avise. Então Eliseu ficava sabendo dos planos dos algozes, dos planos do inimigo, e ele avisava o rei. Ele falava ao rei de Israel: não passe em tal estrada, em tal lugar, porque ali há um acampamento inimigo, estão tentando contra a tua vida. E o rei dava ouvido à voz do profeta. A Bíblia diz: crede nos teus profetas e prosperareis. Você quer ser uma pessoa próspera? Crede no profeta que libera a palavra desse altar. Eu estou sentindo graça. Eu estou sentindo graça para profetizar. Hoje eu vou profetizar. Eu vou profetizar. A bolsa da minha esposa está cheia de bênção ali, a bolsa da irmã para profetizar. Eu vou arrancar as bênçãos e vou profetizar. Aleluia. Esses dias eu olhei para um rapazinho de uns 14 anos na igreja. Olha como que os nossos olhos enganam.
E ele estava chorando. Eu falei, rapaz, será que esse rapazinho com 13 anos não tem tanta prova assim na vida dele? Os adultos costumam ter mais prova. E chorava. Eu falei assim, mas eu não estou sentindo essa presença. Será que eu estou frio? Será que tem coisa errada? Que presença é essa? Eu quero chorar também. Aí eu encostei no rapazinho e falei, cidadão, o que está acontecendo com você, filho? Pastor, eu estou com uma dor de dente. Falei, meu pai amado. O que aconteceu? Caiu a massinha na sexta-feira. E não tem dentista nem sábado e nem domingo. Hoje é domingo, minha mãe não me levou. E eu estou sofrendo de dor de dente. Aí com meus olhos naturais eu olhei e lembrei quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro. Jesus olhou para a sogra é benção, viu? A minha é uma segunda mãe. Olha lá, se não é a primeira. Tem sogra por aí? Aleluia. Jesus chega na casa da sogra de Pedro, ela estava enferma, com a febre. Jesus toma ela pela mão e coloca ela de pé. Eu falei, o mesmo Deus que faz cura extraordinária pode curar um dente. Mas eu pensei, dente furado é massinha nele para curar. Eu vou fazer uma oração. Encostei a mão ali quietinho e comecei a orar. Orei uns 5 minutos, saí de perto, estou ali de obreiro na igreja, olhando de canto de zóio e o menino chorando. Eu falei, meu Deus do céu. Será que a oração não teve efeito? Ó o nosso olhar, ó a perspectiva, não veio de confiar no milagre. E o menino chorava mais. Eu falei, acho que agora começou a doer mais depois que eu orei. Ó como que a fé da gente vacila. Eu fiquei olhando, olhava para o menino chorando e olhava para a bolsa da minha esposa. Eu falei, toda bolsa de pastora ou de mulher na igreja é uma farmácia. Ali deve ter um Anador, deve ter um Doril, deve ter um Advil, alguma coisa dentro daquela bolsa. Aí a fé foi diminuindo. Ó, o olhar, os nossos olhares se enganam. Eu fui caminhando para o lado da bolsa. Fui caminhando para o lado da bolsa e olhando para o menino, eu falei assim, tem um remédio para dor? Ela falou, não trouxe nada. O Espírito Santo falou assim, cadê a sua fé? Porque Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas invisíveis. Falar que tem fé com dinheiro no bolso é uma coisa. Falar que tem fé com a porta fechada é outra coisa. Mas eu quero ver você confiar nesse Deus. Você olhar com os teus olhos espirituais. Deus está abrindo olhos espirituais aqui nesta noite. Porque você foi chamado para romper. Você foi chamado para prosseguir. Você foi chamado para transcender as adversidades no nome poderoso de Jesus. Quem crê, aplauda Ele. A dor de dente continua, não tem remédio. A única coisa que me sobrou foi crer. E fiquei ali, Pai, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Quando eu olho, o menino já está rindo. Eu falei, não é possível. Tem hora que o milagre chega na sua vida, você começa a duvidar. A esposa está olhando para o marido mudar, e o marido começa a lavar uma loucinha em casa, varrer um quintal, coloca um avental, coisa que nunca faz. Aí ela vai, em vez de falar assim, como Deus é poderoso, ela fala, ele está querendo alguma coisa, esse lazarento. Começa a crer nos pequenos detalhes que Deus quer fazer na tua vida. Começa a olhar as coisas com os olhos espirituais, com outra perspectiva. Só foi não ter remédio, a minha fé aumentou. O Senhor curou o dente do rapazinho. Já está com quase um mês, não colocou a massinha ainda, parou de doer. Tem que mandar ir para o hospital, lá para o consultório, que está na hora de pôr a massinha. Mas já está com um mês, não doeu mais. É a mão de Deus. Deus é Deus dos pequenos detalhes e dos grandes detalhes. Aleluia. O detalhe era pequeno, a armadilha estava armada, mas o Senhor falava, profeta, avisa o rei que tem armadilha. O rei da Síria fica indignado. Ele chama os seus generais e diz, há um traíra. Quem conhece a linguagem traíra aqui no meio? Quem gosta de um futebol sabe disso aí, né? Aqui não tem não, só lá em Três Lagoas para lá, viu? Não, lá de Castilho para lá onde eu pastoreei. Aqui não tem traíra não tem gente falsa, não tem. Será?
Meu Deus, estou sentindo aqui alguma coisa me dizendo. Há um traidor entre nós, o rei da Síria grita. Quem de nós é pelo rei de Israel? Um levanta e fala, não tem nenhum traidor, ó rei. Mas naquela terra tem profeta. Naquela terra tem servo de Deus. Naquela terra tem resposta. O rei da Síria diz, manda buscar esse camarada, vê onde ele está e manda buscar. E algum dia está em Dotã. Um homem só, o rei manda um exército buscar Eliseu. E a Bíblia vai dizer que, não sei bem o horário, se era de madrugada, é bem possível que era no começo do nascer do sol. E o moço, o servo de Eliseu, ele vai abrir a porta. O seu mestre estava dormindo, o profeta, mas o moço vai abrir a porta. Eu, com a minha mente pequena e associativa, é bem possível que devia ser uma casa de barro com palha. Quem já morou em casa que antigamente, quem é mais de 4.3 para cima, não vou falar a minha idade, já morou em alguma casa que o banheiro não era dentro de casa, que o banheiro era fora. Quem já teve essa oportunidade? Não estou sozinho na mensagem. Aleluia. Então na casa não tinha banheiro. Casa que não tinha banheiro geralmente tinha um recipiente debaixo da cama. Como que é o nome do recipiente? Alguém lembra ou eu estou sozinho? Pinico. Eu não estou sozinho. E eu aqui com a minha mente pensando, não está na Bíblia, talvez o moço saiu para fora, para talvez ir no banheiro, não lavar, escovar os dentes, o tanque era lá fora também, não tinha banheiro dentro de casa. E quando ele abre a porta, ele se depara com os inimigos. Quando ele abre a porta, ele se depara com o exército inimigo. Ele se depara com a possível morte ou a possível prisão. E a primeira coisa que o moço faz é gritar: ai meu Senhor, o que faremos? Algumas traduções podem dizer assim: ah meu Senhor, morremos. Na mesma casa havia um moço e havia um profeta. O moço abre a porta e vê a miséria, e vê a morte, e vê o perigo. Mas quando o profeta sai e olha, no mesmo cenário, não era em lugar diferente, era no mesmo ambiente, no mesmo cenário. Um vê o perigo, um vê a morte, um vê, quem sabe, a prisão, mas o homem de Deus, ele vê a casa cercado com carruagens e cavalo de fogo. Aleluia a Deus. Vou trazer uma aplicação para o dia de hoje. Na sua casa, talvez, pode ser que um vê de uma forma e outro veja do outro. No trabalho, às vezes, uma pessoa tem um tipo de visão do trabalho, a outra pessoa tem a outra visão. Quem sofre muito da igreja, bispas, são os bispos, os apóstolos, pastores, que às vezes chegam muitas pessoas oriundas de outros ministérios, que têm umas visões diferentes. Aí ela chega querendo ver algo, querer passar algo, mas a visão está com o anjo da igreja. Deus deu para ele, não tem como mudar. É só debaixo de muita oração. Deus não é Deus de confusão. Mas dentro da casa do profeta, não era em qualquer casa, era na casa do profeta Eliseu, unção dobrada. Esse profeta Satanás achou que tinha logrado o êxito porque ele só tinha feito 13 milagres. E aí diz que abriu uma cova lá, jogou a ossada dele lá, cai um soldado morto, ressuscita, porque quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. A promessa de Deus ainda está de pé na tua vida. A promessa de Deus ainda está de pé na tua casa. Mas no mesmo ambiente, como você está vendo? Um vê morte, o outro já vê vitória. Um vê dificuldade, o outro vê a oportunidade para o milagre. Os nossos olhos costumam enganar demais a nossa vida, até a nossa própria fé.
Eliseu, ele vai orar, ele não vai confrontar o seu moço. Ele não vai dizer, você não tem fé, você está andando comigo, você não presta para andar comigo. Não, ele não vai. Você está entendendo? Jogar a fé dele mais lá para baixo, mas ele vai fazer uma oração. Eu lembro que quando eu saí do mundo, fui para a igreja, gostava de uma discoteca, do risca-faca, sabe essas coisas aí do mundo. E aí eu chegava em casa achando que era o crentão. E minha mãe gostava de uma brejinha, um cigarrinho, sabe? Aquela coisa que é do mundo. Mãe, se a senhora não parar com isso, a senhora vai para o inferno. Mãe, vamos para a igreja comigo. Com você, meu filho. Eu não vou nem amarrado. Eu não vejo fazer como Eliseu, orar para Deus abrir os olhos da minha mãe. Eu estava querendo me sentir mais santo do que ela, porque eu estava indo para a igreja. Não tem gente assim não, Caná, Sebe, Nagai, Deus está falando com alguém aqui. Deus não trouxe de Três Lagoas à toa. O pai falou para mim, vai para a oração, porque quem trabalha, quem convence o homem, a mulher do pecado, é o Espírito Santo, é a minha presença que faz, nem por força, nem por violência, mas pela a minha presença. Assim diz o Senhor para a tua vida nesta noite. Eu comecei a me preocupar com o meu testemunho dentro de casa. Faz 12 anos que eu voltei para o Evangelho. Há 9 anos fui ungido pastor. E no ano passado o meu telefone tocou, a minha mãe ligou e falou, filho, eu desci as águas batismais. Aleluia. Alamandorebe na face, na calavassúria, elevando a calamandorou minara fachandaraia. Quantas vezes eu olhei com os meus olhos naturais e disse, não tem mais jeito, minha mãe. Mas quando eu mudei a oração, eu falei, Senhor, o Senhor não vai perder a tua filha para Satanás. O Senhor veio para fazer todas as obras do inimigo. Eu carrego essa promessa que eu e a minha casa, como Josué, serviremos ao Senhor. Meu Deus, eu não quero entrar no céu se a minha mãe ficar. Olha a oração. E eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu comecei a tentar tocar o coração de Deus, mas foi a graça dele, o presente que nós não merecemos, que fez a obra. Os nossos olhos costumam nos enganar. Os nossos olhos, muitas das vezes, quando carnal, ele mata a nossa fé. Até os discípulos que estavam com Jesus, caminhando na obra, tiveram também os seus rompantes, os seus momentos de queda de fé, de oscilação. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 6 e o versículo 9, quando aquela multidão está com fome, Jesus manda os discípulos dar de comer aos homens, mulheres e crianças que estavam ali, cerca de 5.000. Os olhos naturais dos discípulos só viram a dificuldade. 2023, os seus olhos não podem mais ver a dificuldade como uma barreira. A dificuldade no nome de Jesus é a matéria-prima para que o milagre se materialize na sua vida, na tua casa, na tua saúde, na tua família. Calavandarou, mandácia, eleva a xéria. Aqui é gostoso pregar, não precisa nem pedir para bater palma, apóstolo. Tem igreja que você soa, morre de pregar, gospe e nada acontece. Mas aqui, uramanda, sébia. Filipe, que era um evangelista, que trouxe Pedro, que trouxe alguns, diz, nem 200 denários de pão dá para alimentar essa multidão. Aí André acha um rapazinho, você já conhece a história. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí André também vai se manifestar. O que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Meu Deus. Só que eles esqueceu que as pequenas possibilidades na mão do homem não é nada.
mas sua pouca força, a sua pouca fé, a sua pouca possibilidade na mão do Senhor, quando ele agradecer e voltar para a sua mão, que leva na sébia, vai multiplicar. Porque quando Jesus levanta, agradece e parte, multiplicou na mão de quem, apóstolo? Foi na mão de Jesus ou na mão deles? Peguei o gancho. Tá, fica quieto. É na sua mão que o Senhor vai fazer multiplicar o milagre. É através da tua mão que vai chegar a cura. É através da tua mão que vai chegar a resposta. Levanta essa mão ungida e recebe do céu poder para pisar em serpente e escorpião, para colocar a mão nos enfermos e profetizar o milagre. Fé e oração. A partir de hoje, no nome de Jesus, os teus olhos não podem mais fazer a sua fé oscilar. A Bíblia vai dizer no capítulo 13 também do livro do Êxodo. Sai daí, livro do Êxodo, e vai para o livro dos Números. Capítulo 13 do livro dos Números. O Senhor manda Moisés pegar um príncipe de cada tribo, 12 espias, e ir para aquela terra que manava leite e mel. Eles estavam no deserto, vivendo da provisão do Senhor. E agora a oportunidade é passar 40 dias numa terra que o Senhor já tinha entregado no mundo espiritual para os seus filhos. Mas tudo que o Senhor te entregar, você vai ter que batalhar para conquistar. O livro de Judas só tem um capítulo. Faça a leitura dele, quem sabe amanhã. Tente começar a ler a Bíblia este ano. Faça como eu, começa lendo pelos um capítulo. Judas tem um capítulo. Se não me falha a memória, 30 versículos. Você pode ler 2ª e 3ª de João, também tem um capítulo. Aí você já leu 3 livros. De 66 caiu para 63. Aí você pode ler Filemão, também só tem um capítulo. Vai ficando fácil. Aí você vai animando, vai caindo para 62. Aí você vai nos livros que tem 2 capítulos. Aí você vai matando. Aí você deixa Salmos, que tem 150 números. Você deixa os profetas maiores, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Quando você pensar que não, você está cantando o hino da vitória. Aleluia. Usa a estratégia que Deus te deu. Esses homens foram levantados por Deus para trazer um relatório da terra. E Moisés manda eles trazer o relatório de forma minuciosa, para não perder um só detalhe. Moisés diz: olha se a terra é boa ou se a terra é ruim. Olha se a terra é produtiva ou se a terra é infértil. Olha se os seus moradores são valentes ou não. Moisés queria saber do relatório. Eles não iriam batalhar, eles iriam observar. Porque é aquilo que você vê que desce para o seu coração. Mas quando os seus olhos espirituais estão abertos, você pode até ver a dificuldade, mas você diz como o salmista: elevo meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não está no monte, o meu socorro não está na dificuldade, o meu socorro está em Deus. Aleluia. 40 dias, os 12 espias voltam. Moisés pergunta. Moisés queria uma prova. Um cacho de uva tinha que colocar uma verga ou uma madeira no meio e carregar no ombro. 2 voltam trazendo os cachos de uva. Moisés se alegra. Mas quando a boca deles começa a verbalizar o que tinha acontecido na terra, a hora da fé aumentar, a hora de fazer como Jeremias quando estava no calabouço, que ele diz: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá. Igreja de palavra é outro naipe.
No momento difícil ele trazia à memória a provisão de Deus, a mudança de cativeiro de Deus. No pior momento da sua história, começa a se lembrar dos livramentos de Deus, da mão amiga do Senhor te sustentando, do cuidado dele com a tua vida. Deus está nesse lugar para dizer: você não está sozinha, você não está sozinho, eu cuido de você. Dos 12 espias, 10 espias diz: existe gigantes na terra. Os filhos de Anak moram por lá, e nós seremos como formiga, como os gafanhotos diante deles. E começa a entristecer, porque às vezes, se uma pessoa começa a olhar para você e dizer: nossa, você está amarela, hein? Será que não está tendo alguma coisa com você? Está pálida. Aí se vem outro e fala também, você já começa a ficar com o pé atrás. Conversa ruim gera coisa ruim. Você tem que tomar cuidado nesse ano, até perto das pessoas que você vai estar perto. Começa a separar, seja uma pessoa seletiva. Que as más conversações também corrompem. Cola no profeta aí, os profetas começam a exaurir ali o cânon sagrado hebraico. Você fica ali de... Meu pai é forte, aleluia. Nós vamos morrer porque lá só tem valente. Mas dois dizem: não, opa, peraí. Aquele Deus que quando nós estamos diante do mar vermelho e ele abriu o mar vermelho para nós passarmos em seco, ele continua no controle. O mesmo Deus que proveu o maná do céu para nos alimentar, ele está no controle. O mesmo Deus que provou a água que saiu da rocha quando Moisés tocou na rocha, ele está no controle. O mesmo Deus que nos acompanha como uma coluna de fogo e uma nuvem, que sapato não envelhecia, roupa não envelhecia, ele está no controle. Esse mesmo Deus que continua conosco não vai nos desamparar. Nós vamos possuir a terra. A voz do povo é a voz de Deus? Sim ou não? Não. Meu Deus, o apóstolo vai falar: não são meus discípulos. Não, só é um relapso de amnésia, fica tranquilo. A voz do povo não é, nunca foi e nunca será a voz de Deus. O mesmo Jesus que fez sinais, prodígios de milagre, o povo diz: crucifique-o. Então a voz do povo não é a voz de Deus. E nem sempre a maioria está com a verdade. 10 dá um cenário negativo, mas 2 disse: não. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu trago à memória todas as provisões deste Deus. E foi esses 2, Caleb e Josué, que adentra a terra prometida, porque os seus olhos espirituais estavam abertos. Os olhos espirituais abertos te levam a conquistar, te leva a ir além, te leva para lugares que outros não vão chegar. Eclesiastes 11 diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 ou com 8. Fala que no lugar onde a árvore cair, ali ficará. Mas o que me chama a atenção é o próximo versículo. É muito forte. Que diz que aquele que observa o vento, aquele que olha para a tempestade, ele não colhe. Eu falei ontem na igreja de Três Lagoas, eu tive essa experiência. Ontem eu estava decidido a rebocar a parede da minha casa. Trabalho de segunda a sexta. Saí, olhei o tempo de chuva. Falei: não vou pôr a mão na colher de pedreiro hoje não, vou descansar o meu corpinho de violão. E fiquei olhando o tempo, eu falei: agora eu vou pegar o palpite da esposa, da patroa, porque ela que está pegando no pé para rebocar a casa.
que você acha, amor? Oh, não mexe com cimento não, vai perder. Eu falei, tudo o que eu queria ouvir. Confirmação. Armei aquele tereré e lendo a palavra para ministrar à noite nas sinais. E olhando para o tempo, deu 3 horas, 4 horas, aquele tempo fechado e nada de chuva. Se eu tivesse trabalhado, tinha rendido um bocado. Mas eu fiquei olhando para o tempo. A dona de casa, quando não quer lavar roupa, ela olha para o tempo e ela fala, meu Deus, estou tranquila hoje. Aí já juntou 2 trouxas, já tá, o balde já está caindo a roupa para o lado de fora, mas o tempo está de chuva. Ah não, se secar na sombra vai ficar cheirando mofo. Então você não pode ficar olhando em 2023 para as mesmas desculpas, para as mesmas dificuldades. Está na hora de nós abrirmos os nossos olhos e prosseguirmos, porque Deus tem coisas sobrenaturais para derramar nesse lugar, para derramar na sua vida. Meu Deus, o relógio não me ajuda, já estou terminando. A primeira dificuldade, os inimigos, o moço, o que ele fez? Ele viu dentro do mesmo cenário, da mesma casa, do mesmo ambiente, ele viu a derrota. Mas o servo de Deus, com os olhos espirituais, ele viu a provisão, o socorro, o cuidado de Deus. Então dentro da sua casa, se um está vendo que está tudo dando errado, você está vendo pela fé que Deus está mudando o quadro, que Deus está mudando o cenário, que Deus está abrindo porta, que Deus está prosperando, que você está avançando, que no nome de Jesus você está conquistando. Só tinha 2, um viu de um jeito, outro viu do outro, mas o que viu do outro jeito orou. Então pega essa deixa aí, tá? Ora. Que a transformação dentro de casa, ora. Não adianta murmurar. Tira essa palavra do seu dicionário e do seu vocabulário. Ah, será que vai acontecer? Eu não creio não, tira isso aí. Vai, porque quem te garante é aquele que é fiel para completar. Aleluia. Meu Pai do céu. O outro cenário tinha 12 espias. 10 tem um relatório negativo. O medo, a falta de coragem, a falta de enfrentar desafio. Mas 2 olha e só confia em Deus e mais ninguém. E são recompensados por Deus por uma fé que transcende as adversidades. Pode te chamar de louco ou de louca, mas a sua fé vai te levar a transcender. Transcender é ir além. Eu contei o testemunho que quando a empresa que eu trabalho propôs a faculdade, ou a outra empresa, eu pagava aluguel, pagava a prestação de uma moto, pagava o terreno, fazia a compra da casa, e a empresa olhou para mim e falou, se você fazer faculdade, eu pago a metade. Aí eu pensei, será? Fui falar com os abafa-benção, você é doido? Termina de pagar uma prestação e faz outra. Eu falei, no nome de Jesus eu vou romper. E eu só lembro o dia que eu desci de smoke e o Deus do impossível tocando, Deus do impossível, e eu descendo formado em administração de empresa, porque o meu Deus me dá força, o teu Deus te dá força, o teu Deus te leva além. Aleluia. E para fechar o último cenário em relação ao meu e aos teus olhos, a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 45, 46, que quando Filipe, ele acha Natanael, e ele chega até Natanael e ele diz, Natanael, nós achamos o mestre, aquele quem Moisés escreveu na lei que viria, nós achamos ele. Natanael, ele sabia da onde tinha vindo Jesus. Ainda que Jesus, ele não nasce em Nazaré. Alguns dizem que ele nasce em Belém, mas ele vive em Nazaré. Somente ele poderia juntar os 2 reinos. Natanael conhece a cidade. Natanael conhece o bairro.
Natanael conhece o lugarejo, a aldeia que Jesus morava. Talvez fosse como se fosse um asilo de mendigo, uma favela de pobres, de gente que não tinha condição nenhuma. E sabe o que Natanael diz? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré? De lá não tem coisa boa. Porque o lugar da onde era Jesus não tinha perspectiva de vida nenhuma. Ainda mais saiu um mestre de lá. Então talvez você nasceu num lugar difícil como eu nasci. Fui conhecer o meu pai aos 38 anos de idade e até hoje ele não assumiu. Fizemos o DNA porque ele é branco e eu sou negrão. Ele falou, será que é? Deu 99,9999. Vou parar de falar, senão vou sair na rua. Aleluia. Não interessa o ambiente aonde você nasceu. Deus não está preocupado com as condições financeiras que você tem. Talvez o homem, talvez o vizinho, talvez seus parentes, alguns perguntam, será que vai sair alguma coisa boa daí? Filipe diz, vem e vê. Aleluia. Deus nessa noite está abrindo os nossos olhos espirituais. Se você tem a visão de ser um empresário, uma empresária, você vai profetizar hoje na tua vida. Se coloca de pé. Nós vamos fazer o mesmo ato profético. Se os seus olhos espirituais estavam fechados, você só consegue ter a perspectiva da dificuldade, da derrota. Mas nessa noite, no nome de Jesus, o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais. Nós vamos contemplar o que o homem natural não contempla. Cansei de orar por pessoas que o médico diz está desenganado, não tem mais solução. E pela fé, nós colocarmos a mão e dizermos, Senhor, Tu és o dono do milagre. Não existe nada impossível para Ti. Médico ficar surpreendido, faltar rasgar a sua carteirinha de medicina e dizer, mas como? A resposta por como é Jesus. Nessa noite, você vai estender as mãos para a tua casa, para a tua vida, onde você mora, estenda as mãos agora. A palavra profética não está mais nos meus lábios, você recebeu a palavra hoje. Você vai profetizar. Profetiza na vida da sua bispa, na vida do seu apóstolo, na vida dos teus filhos, na tua finança. Se você deseja ser um empresário, uma empresária, uma pessoa bem sucedida, uma mulher frutífera, uma missionária, uma pregadora, a palavra profética Jesus coloca nos teus lábios hoje. Você sai daqui hoje para romper. Você sai daqui hoje para avançar. Ainda que o inimigo diz que não, ainda que as pessoas dizem que não, essa noite Deus está mudando o cativeiro. As escamas dos olhos estão caindo. Deus tem um novo tempo para a tua vida. Abre essa boca, profetiza. Abre essa boca, profeta, e começa a profetizar. Se tentam destruir-me, vai orando, vai falando com Deus. Só escuta o louvor e vai alimentando a sua fé. Esse é o seu momento, o louvor pode subir. Estou passando para o apóstolo. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Feche os seus olhos e vá louvando. Quem vai impedir? Vá declarando e profetizando. Decidir sou. Você é profeta, vai. Agora. É fiel pra joga tudo pra fora e vai declarando em nome de Jesus, vai. Declara isso. O meu Deus nunca falhará. Ora calabachura mandará. Chegou sua vez, declara, vai. Não, declara que chegou. Oh meu Deus. Diante do
Tem uma marca na sua vida, tem uma marca na sua vida. Declara. Vai declarando. Deixa o Espírito Santo te tocar.